Bom, então, mais uma vez, boa noite. Nós separamos uma reflexão que pensamos que é bastante apropriada para os tempos que nós estamos atravessando. Em todo o mundo, em todos os países, em alguns, é claro, com uma intensidade ainda maior, mas em geral, no mundo inteiro, nós vivenciamos situações, estamos atravessando um período que pede, enquanto coletividade, um enorme aprendizado, um grande esforço de trabalho no campo íntimo, o que nos leva a refletir que, se esse desafio é um desafio coletivo, se quando nós atravessamos uma pandemia, um momento em que os nossos hábitos precisam se transformar e as mudanças acontecem de forma extremamente rápida, em poucas semanas nós nos vemos tendo de transformar hábitos, tendo que repensar os rumos da nossa vida coletivamente. Isso acontece também, é claro, no mundo individual, no campo da nossa individualidade, no nosso mundo interior, individualmente, cada um de nós também atravessa enormes desafios. Então, a lição que nós pensamos para refletir hoje, que é essa passagem do Evangelho, quando aquela famosa passagem quando Jesus está no barco e surge uma tempestade, os discípulos ficam assustados, despertam Jesus e ele acorda, então ele acalma a tempestade. Ela fala profundamente para os tempos que nós estamos vivendo, coletivamente e individualmente. Aliás, quando nós buscamos as páginas do Evangelho, nós somos convidados ali a observar que cada circunstância, cada acontecimento do Evangelho transcende o tempo e o espaço e a experiência individual de cada um, falando na sua atemporalidade a nós, espíritos imortais. A lição de Jesus, quando ela surge ali no Evangelho, nós pegamos uma passagem, uma parábola, um acontecimento, ela tem os seus aspectos que falam para muito além daquele contexto. É importante que nós busquemos o contexto, a tradição cultural, a história, para entendermos em profundidade a lição de Jesus, mas, como nos ensina Allan Kardec, buscando extrair as lições morais e compreendendo que, sendo Jesus o modelo e guia da humanidade, aquele espírito mais luminoso que por aqui passou e que nos deixa uma vasta escola de espiritualização do ser, nós buscamos nele e vemos nas suas vivências, na sua vida, esse símbolo para cada situação das nossas experiências, da nossa vivência. Ainda hoje e ontem relia um texto, alguns textos da Eva Pierracos, que recebeu mensagens maravilhosas aí nos Estados Unidos, e tem uma palestra, né, do guia que fala sobre o mar da vida e que tem muitas semelhanças com essa passagem que nós vamos estudar hoje, que traz umas reflexões muito profundas e muito interessantes, com umas conexões muito profundas com a doutrina espírita. E meu amigo Vinícius chegou aí, boa noite. Tô vendo que a Inês apareceu por aqui também. Um abraço. Então, eu queria, para iniciar a nossa reflexão,
trazer aqui um trecho do Espírito André Luiz, que está no prefácio do livro Nosso Lar, que ele vai nos projetar nessa noção, nessa percepção de que todas as situações da nossa vida, aliás, a própria experiência na matéria, cada circunstância que surge é como se nós estivéssemos num educandário, numa escola. Passar pela experiência na Terra é ingressar numa academia. Mas que academia? Nem todos tomamos a decisão de ingressar no que o André Luiz vai chamar de Academia do Evangelho. Aliás, ele, André Luiz, um espírito que na última encarnação, na experiência, em que ele utiliza o pseudônimo André Luiz, mas foi um pesquisador, um médico, acadêmico. E aí, no prefácio da primeira obra que ele nos traz, ele vai dizer assim, naquele texto belíssimo, poético que ele abre, aliás, tem o prefácio do Emmanuel lá no Nosso Lar, mas tem o texto de abertura que o próprio André Luiz escreve, comparando a vida ou a experiência do espírito na trajetória evolutiva como um rio que vai sempre ganhando em afluentes, crescendo em sabedoria, em experiências e se tornando maior até desaguar no grande mar, no grande oceano da sabedoria, da vida, do espírito. É muito bacana aquele prefácio. Mas o André Luiz diz assim, é preciso muito esforço da criatura humana, do homem, para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele sozinho, individualmente, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil. Esse curso é um curso difícil. Recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. O que o André Luiz está dizendo? Agora, quando nós formos entrar na passagem, a tempestade acalmada, nós temos que entender, os apóstolos ali estão vivendo uma experiência, essa experiência que o André Luiz fala. Lições sem cátedras visíveis. Não tem. Ó, Larissa, boa noite. Acabei de falar da Eva Perracos aqui. Os apóstolos ali, e como uma metáfora para a nossa vida, estão vivenciando lições sem estar numa sala de aula. Porque a vida em si é esse educandário espiritual. Atravessar a experiência da vida em si, a experiência na matéria e a nossa trajetória de espírito, nós estamos adentrando lições e não tem sala de aula visível. É nós, na companhia do Mestre, efetuando esse curso para ingressar na Academia do Evangelho. Mas a passagem, e eu escolhi aqui para refletir no texto de Marcos, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, ele diz o seguinte, vamos lá, vamos fazer essa navegação juntos? Vamos encarar essas ondas e esses ventos? Vamos nessa? Diz assim o evangelista, naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhes, atravessemos para o outro lado. E após deixar a turba, acolhem-no no barco do modo como estava. Importante a gente prestar atenção nessas circunstâncias, nesses contextos. Jesus orienta, atravessemos para outra margem. E aí ele busca o barco e os apóstolos recebem Jesus do modo como ele chega. Depois a gente vai voltar nisso. E outros barcos estavam com ele. Outros barcos fazendo a travessia em conjunto.
Ele não estava... Deu calor aqui, eu vou tirar o casaco. Ele não estava fazendo a travessia naquele barco solitariamente. Havia outros barcos. Quem aí, como a gente estava falando lá no começo da nossa reflexão, está se sentindo solitário nesse momento? Muitos de nós estamos tendo que ficar mais recolhidos aos nossos lares. Nesse período de isolamento social, né? Claro, aqui nós estamos falando para diferentes lugares e diferentes lugares estão atravessando momentos diferentes agora desse grande desafio global. Mas nós, aqui no Brasil, estamos tendo que atravessar um período de ficar recolhido aos nossos lares. E muita gente se sente solitária nesse momento. Mas pode ser que alguém que esteja nos acompanhando agora esteja passando por situações até de antes da pandemia, de antes dessas mudanças todas da nossa sociedade, que estivesse atravessando um período seu se sentindo na solidão. A passagem fala assim: havia outros barcos fazendo a travessia também. Havia outros barcos junto. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre a almofada. Então os apóstolos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Poxa, nós estamos aqui quase afundando e o Senhor está dormindo. Não te importa que nós estamos perecendo? Despertando-se, então Jesus desperta, serenamente, levanta, repreendeu o vento e disse ao mar: silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. E disse-lhes: por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros: quem é esse, que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Quem será? Quem é esse? Então, eu separei alguns versículos, porque a passagem é profunda, poderia dar ensejo a diferentes abordagens, nós poderíamos enfocar diferentes reflexões acerca dessa passagem, mas para hoje eu separei alguns versículos para nós conversarmos aqui. E o primeiro deles é: naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhes: atravessemos para o outro lado. Bem, naquele dia, chegado o fim da tarde, quando nós, ao estudar o Evangelho, nos deparamos com essa circunstância, com esse momento do dia, ou com uma fala que diz naquele dia, é preciso pensar que há um momento adequado, há um tempo oportuno para cada coisa. Quando nós chegamos nessa passagem, nós vemos que anteriormente havia uma série de parábolas contadas. Os discípulos, os apóstolos, constantemente conviviam com Jesus, ouvindo as suas palavras, vendo ele curar, ele consolar, ele trazer lições. Estavam sempre presenciando situações que ensinavam. Mas, e aí pensemos na nossa vida. Nós, por vezes, temos oportunidade de estudar o Espiritismo. Recebemos lições do Evangelho. Recebemos o tempo inteiro oportunidades, lições que chegam até nós, seja através de um livro, seja através de um coração querido, seja através de um desafeto mesmo, que traz lições para a nossa vida. Mas chegam os tempos, os momentos também de experimentação das lições.
de colocar a lição que temos aprendido na prática, na experiência em si da vida. Ó, a Larissa está colocando, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Exatamente. Se há o tempo do estudo, da preparação, há o tempo do desafio, da provação. Será que na atualidade do mundo nós nos sentimos assim, vivendo grandes provações? Muitos de nós atravessando expiações? Será que nós nos sentimos assim? Mas aí, se nós pensamos isso coletivamente, individualmente também somos convidados a pensar: em qual momento eu estou? Qual é o instante que eu estou vivendo agora? E aí a importância da busca da prece, da serenidade, do olhar para dentro de si, para reconhecer qual tempo eu estou vivendo. E conforme vamos nos conhecendo mais, procurando nos empenhar mais e mais no estudo, na vivência dos postulados que o Cristo nos propõe, nós vamos começando a tomar um pouco mais de conhecimento dos nossos desafios, do que nos cabe naquela hora, naquele momento. Mas saiba, a nossa vida se dá em ciclos, em circunstâncias, né, que se repetem, que passam, que voltam. Os momentos de provação e de desafio também passam. E é importante que nós aproveitemos essas situações, essas circunstâncias para refletir e para desenvolver valores e virtudes. Mas aí, a passagem avança e diz que, após deixar a turba, os apóstolos acolhem Jesus no barco do modo como estava, e outros barcos estavam com ele. Aqui é importante nós pensarmos nesse barco e nesse mar onde vai ser feita a travessia. Durante um tempo, eu morei no litoral aqui do Rio Grande do Sul. Olha só, a Belonise está fazendo uma pergunta aqui. Felipe, você poderia comentar um pouco mais sobre desafios e desafetos? Como aproveitar a lição? Sim, eu vou voltar nisso daqui a pouquinho, pode ser? Eu volto nisso, tá? Eu morei durante um tempo aqui no litoral do Rio Grande do Sul e agora, nesse período de isolamento, tenho sentido uma saudade daquela região, que é uma região muito bonita, de muita natureza, que tem muitos lagos. E, olha, a Inês também está aí. Um abraço, Inês. Lá de Resende, no Rio. E aquela região é uma região linda. Eu adorava ir lá para contemplar o pôr do sol nas lagoas. Tem muitas lagoas. E eu costumava brincar quando fui para lá, dizer assim, tinha uma lagoa em especial que eu gostava muito. Eu dizia, esse aqui é o meu mar da Galileia. Esse é o meu mar da Galileia. E eu fazia muitas reflexões lá, pensando. E depois, com o tempo, né, a gente vai pensando e quando a gente começa a estudar o Evangelho, começa a ver, a gente vai descobrindo que nós temos esse mar, esse cenário, esse palco de lições, onde as lições se dão, acontecem dentro de nós. Dentro de nós há um mar imenso a ser navegado, onde se dão circunstâncias, situações emocionais, onde os nossos pensamentos, onde a nossa herança espiritual de várias reencarnações mora, né? Nós temos aqui dentro esse vasto mar a ser explorado. Isso, se nós ainda poderíamos pensar no grande universo, em tudo, em todo o espaço, como imerso, como nós aprendemos com Kardec, imerso no fluido cósmico universal, o fluido cósmico universal que preenche tudo.
Olha, pensa nisso, nessa imagem dos fluidos, do fluido cósmico universal. Isso não parece a imagem de um mar também, onde as nossas experiências acontecem, onde nós vivenciamos todas essas situações. Mas pensemos aqui no barco, especialmente nesse cenário, como instrumento onde nós vamos entrar para nos lançar a experiência e viver o desafio nesse mar, nesse cenário, nesse contexto. Pensemos então nesse barco como um instrumento. E o nosso corpo físico não é um instrumento de manifestação do Espírito, onde nós encarnamos para viver as experiências e as lições no nosso desenvolvimento espiritual aqui na Terra? Nós não podemos ver assim, puxar essa lição para a nossa reflexão e pensar, como a passagem fala, que havia outros barcos junto dele, que se estamos vivendo desafios, lições individualmente no campo do nosso mundo interior, coletivamente, nós não estamos atravessando isso sozinhos. Nós podemos estar sozinhos em casa, mas nós estamos fazendo essa jornada, essa travessia em conjunto com muitos outros corações. Nós não seguimos sozinhos. Mas aí o que acontece? Eles se lançam, detalhe importante, seguindo a orientação de Jesus. Eles se lançam ao mar. E aí, quando se lançam para fazer a travessia para outra margem, surge uma grande tempestade de vento. E as ondas se lançavam para dentro do barco de modo a encher-se já o barco. Aqui tem uma coisa interessante, né? Eu estava pensando assim, quando a gente se lança, né, no mar e a gente já está em alto mar e surge uma tempestade, como é que faz? É possível fugir da tempestade? Quando você está em alto mar, realizando uma travessia, sob a orientação de Jesus, não tem como fugir. Ali, naquela circunstância, é preciso encarar, é preciso vivenciar a situação. E aí a gente pensa, quando iniciou lá no início do ano, finalzinho do ano passado, início do ano, começou a apertar e nós, aqui encarnados na Terra, começou a situação de pandemia no mundo e a gente pensa, eu não quero passar por essa experiência. Não tem como fugir. Tem situações na vida, há experiências que surgem na vida das quais nós não conseguimos fugir. Nós podemos até negar a situação, mas teremos de atravessar por ela, teremos de passar por ela. E aqui, vejamos essas ondas que surgem, esses ventos que surgem. Quando nós seguimos a orientação do Cristo, pensemos aqui nessa fala de Jesus para atravessar para outra margem. E pensemos em Jesus como um educador, esse companheiro de evolução espiritual que nos traça orientações. E quando nós nos dispomos a seguir essa lição, muitos desafios surgem. Para e pensa, se nós fôssemos seguir a recomendação que está lá no Livro dos Espíritos para o nosso autoconhecimento, aquela orientação de no final de todo dia nós fazermos uma revisão dos nossos atos de cada dia. O que é que eu poderia ter feito melhor? Aqui nessa situação, será que eu poderia ter agido com mais caridade? Eu poderia ter sido mais amoroso? Por que eu tive essa reação emocional? Por que eu senti raiva? Por que eu me irritei com essa circunstância? Dá trabalho, não dá? Exige esforço, exige vontade, exige atitude, exige uma determinação de fazer essa travessia para o outro lado. Mas nessa hora, sopram ventos, surgem ondas. Vamos pensar assim, as nossas experiências reencarnatórias passadas, por vezes, ressomam em nossas vidas como ondas. Há pensamentos que ainda repercutem em nós, ou experiências do passado que ainda repercutem
repercutem em nós como ondas. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, quando nós irradiamos para o mundo, elas repercutem como ondas. E às vezes, essas ondas e esses ventos sopram no sentido de impedir. Pode ser, a gente pode dar nomes aqui a esse vento e essas ondas. Ele pode ter como nome, por exemplo, preguiça, egoísmo, vaidade, medo, carência. E os nomes que nós formos encontrando que nos impedem a nossa depuração espiritual. Entende? E estou trazendo aqui alguns aspectos, né? A gente poderia trazer outras nuances da passagem, mas o nosso tempo avança e a gente precisa seguir também. Então estou destacando alguns pontos para a nossa reflexão. É importante pensar que a experiência de lidar com, em alto mar, por exemplo, com uma tempestade que surge, ela demanda da criatura foco e atenção naquela experiência, no desenvolvimento. Então, quando uma experiência difícil surge, nós focamos no que é mais essencial. Frequentemente, quando nós nos deparamos com situações de risco à nossa encarnação, de risco de morte, nós recordamos das coisas mais essenciais. Frequentemente, não sempre, né? Mas é comum que nós recordemos do que é essencial. Do que é o nosso grande foco na experiência. Tem uma música de um artista, de um músico gaúcho aqui de Porto Alegre, que eu gosto muito, que ele fez para o irmão que tocava com ele na banda, quando o irmão dele estava atravessando uma experiência, estava com câncer, e ele fez uma música para o irmão dele. O Duca Lendecker fez a música para o irmão dele, o Luciano Lendecker. E na música ele fala assim, o nome da música é Ronco do Vulcão. E fala da experiência de estar no ronco do vulcão mesmo, né? Na experiência da dor, da dificuldade. Ele fala que sim, sofrer nos faz entender de foco e atenção. Olha só essa frase. E aqui a gente vai entender o sofrer não no sentido vamos entender o sofrer aqui no sentido da dor, da experiência desafiadora da dor, né? Porque o sofrimento ele já surge como uma experiência que a gente vai, depois da dor, a gente pega a dor e faz o sofrimento. Então tem essa distinção, né? A dor, o sofrimento é opcional, a dor, ela é inerente à nossa condição nessa experiência da matéria. Na Terra, como nós estamos hoje, no nosso ponto evolutivo, a dor ainda é uma experiência inerente, mas ela ensina de foco e atenção. Quando surge uma tempestade em alto mar, é preciso ter atenção. Quando estoura uma situação como essa no mundo, nós somos conclamados a pensar no foco, na atenção. Opa, o que é que nós precisamos mudar? Que caminho nós estamos dando para as nossas vidas? O que é que temos feito? O que é que nós precisamos repensar? Que rumos eu preciso reorganizar, redirecionar? Mas, aí, os apóstolos ficam apavorados lá na passagem, né? Eles ficam com medo e ficam olhando para Jesus que está sereno, descansando ali, e falam, mestre, não te importa que perecemos? Gente, pescador, imagina os apóstolos de Jesus, eles eram pescadores. Eles estavam acostumados ali no Mar da Galileia. Aquele ali é o local de trabalho deles. Por que eles se assustaram tanto? Por que eles estavam tão apavorados com aquela tempestade? O que é que mais nos assusta? O que é que te assusta? Pensa nisso um pouquinho. O que é que mais me apavora na vida? Será que eu me assusto com
quando eu olho para mim e reconheço em mim o egoísmo, será que isso me apavora? Será que olhar para mim sinceramente e reconhecer as ondas das minhas reencarnações do passado, que por vezes eu tenho um impulso de agressividade, eu tenho um impulso de agir com raiva, e às vezes eu quero aniquilar o meu adversário? Será que reconhecer vaidade, será que reconhecer transtornos em mim são coisas que me assustam? Ou será que eu preciso olhar para isso com carinho, reconhecendo que são pontos, áreas de mim, de eu, ser espiritual, que preciso trabalhar, lapidar? Olhar para as minhas sombras e acolhê-las com amorosidade, com carinho, para trabalhá-las, para desenvolver valores e virtudes. E às vezes, perceber que uma situação não depende das nossas mãos também nos assusta muito, né? E aí aqui eu queria avançar para um trecho do livro Paulo e Estevão, para nossa reflexão. Paulo de Tarso, esse trecho está lá no livro, está lá no capítulo O Prisioneiro do Cristo. E ali, Paulo estava preso, sendo levado para Roma para ser julgado. Na companhia dele estava Lucas, o evangelista, companheiro dele, amigo, que também era um navegador. Paulo era acostumado às navegações, era experiente, conhecia o clima, sabia observar o tempo e perceber se vinha tempestade, se não vinha, se a época era favorável para a navegação, e Lucas também. E aí nesse capítulo, e aí quem aí não está podendo sair de casa, às vezes a gente se sente prisioneiro, né? Que tipo de prisioneiro a gente está escolhendo ser? Aqui Paulo fala, o prisioneiro do Cristo. Mas aí, vejamos só, Paulo estava sendo conduzido para Roma por um oficial romano, chamado Júlio. E até certo ponto da viagem eles estavam navegando, indo para Roma, e até certo ponto da navegação estava tudo bem. Já vou falar no tema lá, tá, Belonisa? E aí, o Júlio, conta o Emmanuel lá no livro Paulo e Estevão, resolveu tomar passagem com os companheiros numa embarcação alexandrina que se dirigia para a Itália. Desse modo, a viagem continuou, mas com perspectivas desfavoráveis. A viagem prosseguia, mas as circunstâncias agora se tornaram desfavoráveis. O navio levava excesso de carga. Além de grande quantidade de trigo, tinha a bordo 276 pessoas. Aproximava-se o período difícil para os trabalhos de navegação. Os ventos sopravam de rijo, contrariando a rota. Depois de longos dias, ainda vogavam na região do Caldo, vencendo dificuldades extremas, conseguiram tocar em alguns portos de Creta. E aí o que Paulo avisa? Olha só. Paulo chama o Júlio, que era esse oficial que estava conduzindo ele, mas o Paulo era uma pessoa tão carismática que acabou conquistando o afeto do Júlio. E aí ele chamou e disse assim, e falou, olha, eu tenho uma certa experiência, o tempo não está favorável, não é adequado que nós saiamos daqui agora, que nós façamos essa jornada. E aí o Júlio, que tinha um carisma por Paulo, foi conversar com o capitão do barco. E ele disse assim, tu tá louco? Tu vai ouvir prisioneiro? Tu vai ouvir esse homem louco que fala que é seguidor do carpinteiro? Não vou mudar nada. Eu vou seguir nessa rota. Eu faço, vou ficar ouvindo esse maluco. E Paulo era experiente navegador. Lucas também. Paulo percebeu que o tempo não estava favorável.
E aí pensa assim, né? O espírito que faz uma jornada de autoconhecimento passa também a reconhecer os caminhos que deve trilhar. Quais rotas ele não deve empreender. Mas aí, persistindo na teimosia, eles se lançam para seguir naquela jornada. E aí, o que acontece? O Paulo chama o Lucas e diz assim: não nos entristeçamos por isso. Estou certo de que os óbices hão de ser muito maiores do que possamos suspeitar. Olha só. E aí? Pensa, quando nós olhamos para a situação atual do mundo, quantas orientações nós recebemos. E às vezes as coletividades optam por seguir num rumo, vendo que vai dar problema. Ou pensemos no campo individual do ser. Nós vamos recebendo avisos, um livro que chega, um coração amigo que fala, uma palestra que a gente assiste e vai falando: fulano, fulana, não vai por esse caminho. Fulano, fulana, olha para esse ponto da tua alma que precisa te trabalhar. Olha, essa tua raiva ainda vai te causar problema. Olha, cuida com essa chaga aqui. Ou, né? Não, fulano, esse rumo que tu tá seguindo vai dar problema. Ou ainda, um senso interior que me alerta, que me avisa. Cuidado, não vai por esse caminho. E às vezes, há dentro de nós um capitão, um pequeno ditador que quer dizer assim: não importa, eu vou seguir nessa direção e ponto final. Contra todos os avisos e os alertas e a intuição que vai chegando. E aí o que acontece? Aí o Paulo diz: eu acho que a dificuldade vai ser maior do que a gente imagina. Haveremos, porém, de lograr algum proveito. Por quê? Nas horas angustiosas, recordaremos o poder de Jesus, que nos avisou a tempo. Então, nessa hora, nós vamos recordar que o Cristo, que o Evangelho, que as lições dos amigos espirituais estavam nos avisando, que o nosso senso interior nos avisava. E aí o que acontece? Eles começam a navegação e surge um furacão. E aí, lá em Paulo Estevão, a gente vê assim: logo, porém, que se fizeram ao mar alto, rumo a Fênix, um furacão imprevisto caiu de súbito. De nada valeram as providências improvisadas. A embarcação não podia enfrentar a tempestade e forçoso foi deixá-la à mercê do vento impetuoso, que a arrebatou para muito longe, envolta em denso nevoeiro. Gente, quantas vezes a gente se desvia da rota na nossa trajetória, na nossa reencarnação? A gente vem com finalidades, vem com missões a cumprir no nosso campo, na nossa particularidade, e a gente vai se desviando da rota. Mas lembremos de Paulo falando: de qualquer forma, vamos aproveitar a experiência. Poderemos aproveitar a experiência. E aí, ele fala: começaram então padecimentos angustiosos para aquelas criaturas, insuladas no abismo revolto das ondas encapeladas. A tormenta parecia eternizar-se, parecia que não passava nunca. Quando a gente está no meio da tempestade, parece que não passa nunca. Parece que daqui a 300 anos, quando a gente olhar para o que nós estamos atravessando agora, a gente vai pensar: puxa vida, como eu podia ter vivenciado aquela experiência de forma diferente. Talvez eu pudesse ter sido mais paciente, mais amoroso. Será? Será que a gente vai pensar isso? E aí ele fala assim: a tormenta parecia eternizar-se. Havia quase 2 semanas que o vento rugia incessante.
destruidor. Todo o carregamento de trigo foi alijado, tudo que representava excesso de peso, sem utilidade imediata, foi tragado pelo monstro insaciável e rugidor, pelo mar. Então ele começa a tirar o que não é essencial. A embarcação estava com excesso de peso. Então é preciso ir deixando aquilo que não é o essencial, aquilo que nós já precisamos nos desfazer, deixar partir experiências que nos fizeram mal e que nós tenhamos feito mal a alguém, que repercutem em nossa vida ainda. Aí Paulo diz, Emmanuel diz, né, lá no Paulo Estevão, o abatimento moral e o enjoo espalharam o desânimo e o terror. O apóstolo generoso, no entanto, acudia a todos, um por um, obrigando-os a se alimentarem e confortando-os moralmente. De quando a quando, soltava o verbo eloquente e, com a devida permissão de Júlio, falava aos companheiros da hora amarga, procurando identificar. Olha a sutileza do Emmanuel. Paulo, quando ia falar, procurava identificar as questões espirituais com o espetáculo da natureza, convulsivo da natureza. Então ele pegava o cenário natural, a circunstância da vida e procurava te extrair lições espirituais. Está aqui uma grande lição para a gente. Olhar para a circunstância da nossa vida, para a natureza que nos cerca e extrair lições para a nossa vida. Então Paulo dizia, irmãos, eu creio que tocaremos breve a terra firme. Entretanto, assumamos o compromisso de jamais esquecer a lição terrível dessa hora. E aí Paulo, o que Paulo faz? Ele fica dizendo assim, viu, eu avisei lá no começo. Não, ele não faz isso. Ele acolhe, ele consola, ele dá alimento, ele dá uma palavra. Aí, mas ele também alerta, ele puxa a memória. Gente, não vamos esquecer a lição terrível dessa hora. Procuraremos caminhar no mundo real qual marinheiro vigilante que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vinda. A gente não sabe quando vai. Quem lá em janeiro teria noção do que a gente estaria atravessando agora? Do que o mundo inteiro teria que atravessar? Quem em fevereiro, em março aqui no Brasil, no começo de março, e de repente a vida se transforma. E pode ser na minha vida, na tua vida. Surge uma circunstância. A gente precisa andar, como disse aqui Paulo, como um marinheiro vigilante, que não sabe quando a tempestade vem, mas sabe que ela vem, porque são os ciclos da vida. A vida tem os seus ciclos. Aprendizado, lição, provação, experienciar a lição recebida. É o que vai nos dar experiência, é o que vai nos dar músculos espirituais, fortaleza espiritual, maturidade moral. E aí, Paulo ainda diz assim, a passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo nesse barco há muitos dias. Não ignorais que fomos avisados de todos os perigos no último porto que nos convidava a estagiar, livres de acidentes destruidores. Buscamos mar alto por conta própria. Tem experiência que a gente busca por conta própria. Toma a decisão de vivenciar. Também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos no seu evangelho de luz, mas, frequentemente, optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. A ilusão, como o vento sul, parece desmentir as advertências do Salvador.
Então tem ilusões que se criam na nossa vida que parecem dizer, tá vendo? Não precisa viver o evangelho. Porque a vida está fluindo, está tudo acontecendo. Olha que maravilha. Calma. Os tempos desafiadores surgem na vida. E o que é que nos dará base, sustentação moral, espiritual para atravessar esses períodos? O que nos dará? E aí Paulo diz, é preciso passar de uma vida para outra a fim de retificarmos o rumo iniludível. Porque o Emmanuel também vai falar assim, que nós, por vezes, vivemos num ciclo de ilusão quando encarnamos e desilusão quando desencarnamos, porque vemos que atravessamos a experiência com muitas ilusões. Então, por que já não despertar desde agora? Despertar desde já. Então ele diz, começamos por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis. Abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus. Olha os apóstolos, receberam Jesus no barco do modo como estava. Receber as circunstâncias aceitando a vontade de Deus a nosso respeito, abandonando caprichos cruéis, os nossos enganos. Reconhecemos nossa insignificância e miséria. Alcança-nos, quando nós reconhecemos, alcança-nos um tédio imenso dos erros que nos alimentavam o coração, tal como sentimos o nada que representamos nesse arcabouço de madeiras frágeis, flutuante no abismo, tomados de singular enjoo que nos provoca náuseas extremas. E aí nós nos enjoamos da experiência dolorosa. Passamos a ter náusea do mal. Passamos a ter náusea do egoísmo. Náusea da vaidade. Náusea dessas chagas das quais nós precisamos ir aos poucos nos alijando, nos libertando no processo de transformação interior. Para ouvir, então, o fim da existência humana é sempre uma tormenta como esta, nas regiões desconhecidas da onde? Do mundo interior. Porque nunca estamos apercebidos para ouvir as advertências divinas e procuramos a tempestade angustiosa e destruidora pelo roteiro de nossa própria autoria. E aí Paulo ainda diz assim, contemplemos o quadro dos nossos sofrimentos. Vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. Estamos aqui, patrícios romanos, negociantes de Alexandria, plutocratas da Fenícia, autoridades, soldados, prisioneiros, mulheres, crianças. Embora diferentes uns dos outros, na nossa diversidade, perante Deus, a dor nos irmana os sentimentos, nos conecta, nos sensibiliza para o mesmo fim de salvação e restabelecimento da paz. Creio que a vida em terra firme seria muito diferente se as criaturas lá compreendessem tal como acontece aqui, agora, nas vastidões marinhas. E será que nós não estamos nesse mar? Será que nós não estamos nessa tormenta que está acontecendo fora, mas que acontece dentro de nós? De emoções, de sentimentos, de pensamentos, em que nós vemos a dor que acontece em nós, mas que acontece do nosso lado. Quando nós nos sensibilizamos com a opressão ao próximo, que nós já não queremos, nós não aceitamos mais que determinadas parcelas da população sejam oprimidas, sejam exploradas. E nós já não aceitamos que dentro de nós, quem dite o rumo, quem determine para onde a embarcação vai, seja aquele oficial, aquele ditador interno
mas sim passamos com o trabalho de desenvolvimento de valores e virtudes, despertar em nós a luz do Evangelho. Diante do medo da tempestade, os apóstolos vão despertar Jesus. Não será também um convite a despertarmos em nós o nosso Cristo interno, a nossa centelha divina, essas leis divinas que estão gravadas dentro de nós, como aprendemos com o livro dos Espíritos, deixando que a nossa intuição mais profunda possa aflorar e que essa centelha que é em nós, herança do Criador divino do universo, possa nos apontar os rumos a seguir e encará-los com coragem e sabedoria, com fé e dedicação. É um grande desafio. É uma jornada imensa a ser empreendida. Demanda de nós dedicação, coragem. Eu não sei, eu acabei não respondendo a pergunta da Belonise, mas nós já estamos chegando no nosso horário, e eu queria encerrar aqui com um poema de um grande amigo. Pode ser? Vocês me acompanham aqui? É um poema de um amigo muito querido, Altino Majeste, que é de Minas Gerais, mas ele atualmente mora lá em Ashburn, no Reino Unido. Semana que vem a gente vai fazer uma live juntos, no dia 18, para lembrar da experiência da vida de Célia Lúcius, que está lá no livro 50 anos depois. Vai ser lá na página do Sintonia Moral. Eu, o Altino e o Luiz Guilherme. Então, vejam só o poema que o Altino nos traz. E aí, eu vou trazer esse poema como também a nossa prece de encerramento, tá bom? Ele diz assim: Eu nunca fui de me deter, mas quando o vi pela primeira vez, como que por milagre eu parei. Quando vi aquelas mãozinhas erguidas, eu as agarrei com o amor e com a mesma ternura que a sua mãe o segurava. Eu beijei a sua face, mergulhei naqueles olhinhos infinitos e descobri a calma que eu procurava durante as minhas correrias. O amor era tanto que, mesmo sendo uma noite gélida, eu me esquentei só para aquecê-lo. Beijei as mãos de José e as de Maria e as dos anjos que ali estavam. Eu queria sair correndo, espalhando a notícia, mas algo mais forte que minha natureza reteve-me ali, diante daqueles 3,250 kg de felicidade e 51 centímetros de paz. Você certamente já ouviu falar da grande estrela, das ovelhas, dos pastores, mas nunca ouviu falar de mim. É normal e compreensível. Os homens só falam daquilo que podem ver. Talvez por isso você esteja questionando quem eu seja. Mas isso não vem ao caso e certamente não acreditará em minhas palavras, porque você também não pode me ver. Mas eu estive com ele o tempo todo, do nascimento ao derradeiro momento na cruz. E para que saiba do meu cuidado com ele, na cruz eu fiz o contrário do que fizera na manjedoura. Era uma tarde quentíssima e toda Jerusalém transpirava ódio, suor e tristeza. Mas eu arrefeci-me só para dar algum refrigério àqueles 75 quilos de esperança e 1,80 m de fé. Foi a última vez que o beijei na face. Enquanto os outros choravam ao pé da cruz, eu estava lá no alto dela, ao lado dele, enxugando aquele suor
que mais parecia orvalho nas pastagens da Galileia. E soprava o sangue que escorria em sua testa, e lembrava-me a água pura que brota num oásis. Estive lá até o último suspiro. Eu até poderia descrever a melodia que vinha do seu respirar. Mas seria tarefa quase impossível e você também não acreditaria, porque não poderia ouvir a música que saía de suas narinas e de sua boca. Mas vou contar um dos momentos mais lindos que vivi ao seu lado para que você saiba da minha intimidade e amizade com ele. Havia dias que não o via. Meu coração estava saudoso e eu corria pelos 4 cantos do mundo naquela tarde querendo encontrá-lo. Descia os montes do Líbano, subia o Sinai, passava pelas ruas poeirentas de Jerusalém, penteava as dunas do deserto e nada de encontrá-lo. Quando já exausto, decidi refazer-me nas águas do Genezaré. E lá estava ele, com seus amigos no barco, atravessando para outra margem. E eu cheguei eufórico, correndo muito para abraçá-lo. Corri tanto que as ondas se levantaram e seus amigos entraram em desespero. Mas ele não. Ele sabia que era eu, com meus modos desajeitados a me aproximar. Sonhando estava, sonhando continuou. Devagar abri os olhos, sorriu-me e, como a luz abraça o dia, ele me abraçou. Enquanto abraçava-me, dizia com ternura para que eu me acalmasse, me aquietasse. Obedeci-o, acalmei-me, matei a saudade e houve grande bonança nas águas do mar e em meu ser. Brinquei com seus cabelos, recebi ternuras de filho que reencontra o pai depois de longa ausência e, a seguir a todos os afagos, posei a cabeça no seu ombro a saber que ali estava a paz e a segurança. Seus amigos no barco ficaram maravilhados e se perguntavam: quem é este que até o vento consegue dominar? Brisamente eu ri. Ri por não saberem que Jesus não apenas dominava-me, mas amava-me. O vento galileu. Então, queridos amigos e queridas amigas, com esse poema maravilhoso do meu amigo Altino Majeste, eu agradeço muito a atenção de todos e rogo a Deus e a espiritualidade amiga que envolva cada coração, cada um dos lares, nos inspire e nos conduza hoje e sempre. Um grande abraço a todos, um abraço do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do sul do Brasil, e até a próxima.